E aí, rapaziada? Adivinha quem atrasou pra fazer vídeo de novo? E dessa vez o negócio é o seguinte. Esse vídeo aqui tava planejado pra ser animação, mas com gameplay no meio. Só que aparentemente eu não tenho todo esse poder cognitivo de jogar e falar ao mesmo tempo. Tenho praticamente 3 neurônios, 2 estão brigando e 1 tá em coma. Então, ou joga ou fala. É, amigão, dependente de roteiro mesmo. Então vamos lá. O game da vez chama Word Box. E pra quem mora debaixo de uma pedra e nunca ouviu falar, aqui vai uma explicação bem meia bomba do que é esse jogo. Que em resumo é: Word Box é um jogo grátis de simulação de Deus e sandbox. Lançado em 2012 pelo desenvolvedor indie Maxim Carpenter, jogo de simulação sandbox. Deu pra entender, né? E só mais uma coisinha antes da gente ir pra gameplay. Esse tipo de jogo me vicia muito fácil e qualquer migalhinha dele tem uma capacidade imensa de destruir totalmente a minha organização. Pronto, agora que tá todo mundo informado, agora que a gente só tem gamers aqui nessa sala, vamos pra gameplay. O game inicialmente ele te joga nesse mundo do dragão aqui, só que você não cai completamente perdido. A primeira coisa que o jogo faz é jogar um tutorial no meio da sua cara imenso. E aqui no caso não tá aparecendo porque eu fechei em menos de um segundo quando apareceu. Eu tô citando isso porque eu macetei o tutorial e aí eu tive que gravar 2 vezes. Eu fiz uma cagada muito grande na hora de configurar as regras do mundo. Mas deixando a choradeira agora de lado, existem 4 raças no jogo que têm inteligência artificial. Ou seja, se você colocar elas no mapa, elas se desenvolvem sozinhas. No caso, elas são os humanos, os elfos, os orcs e os anões. Em resumo, funciona mais ou menos assim. Os orcs odeiam os humanos, os anões odeiam os elfos odeiam os anões e os humanos odeiam todo mundo. Agora que você conhece as 4 raças, a ideia é simples: botar elas para degladiar. Vou pular o mundinho do dragão e a explicação já foi, então eu já vou direto para a criação de mundo. Vou criar aqui um mundo vazio, só com mar, porque eu descobri que dá para fazer isso depois de gravar 2 vezes. E eu não tenho ideia do que é esse resto de configuração aqui faz, então eu só vou deixar do jeito que tá aqui mesmo e vamos nessa. Se eu tiver que gravar de novo, eu infelizmente vou ter que entrar dentro do meu próprio... E como isso é um teste, né, e eu tenho que ser imparcial, decidi fazer uma ilha para cada raça. Então eu coloquei mais ou menos a mesma quantidade de território e de recurso em cada uma e um pouco mais de recurso no meio. Porque eu esqueci de explicar sobre o meio. Isso acontece às vezes. A Dory do Nemo, também conhecido como Peixe Tanso, que não lembra de nada, foi minha discípula por 6 meses para fazer aquela atuação no filme. É porque ela é uma atriz, o peixe. O meio tem bastante recurso, mas tem esses monstros aqui protegendo. Então a raça que lutar primeiro contra os monstros e vencer vai ter uma vantagem territorial e de recurso. No geral é isso, a última que sobreviver ganha. E para simplificar mais ainda, essa é a ilha dos humanos, essa dos elfos, a dos anões e por fim a dos orcs. E tá aqui o mapa organizado para os daltônicos de plantão que não conseguem ver a cor da grama. Como eu disse antes, elas não precisam de atenção para funcionar, mas elas precisam de uma ajudinha para se odiar. Então eu derramei bastante discórdia e tirei toda a possibilidade de paz entre 2 civilizações. Que foi? Daí não demorou muito para cada raça começar a se multiplicar, cada uma do seu jeito. E por algum motivo, elas começaram a desenvolver mais de uma civilização. Não sei o que aconteceu, uns gostavam mais de Monster do que de cerveja. Aí eles desentenderam lá. Aí um olhou pro outro e falou: cara, você tem um gosto infantil. Aí ele: não tenho, é só uma preferência. Aí o outro: não, esse negócio aí é coisa de quem vê anime, é coisa de... Você assiste anime, cara? Você é desses esquisito que fica assistindo desenho e pagando dinheiro pra mulher posar na internet e mandar vela que tem cheiro de... Não, pelo amor de Deus, não, é só uma preferência. É, faz sentido. Mas e aí? Você joga alguma coisa, meu mano? Jogo. Jogo o quê? Eu jogo Genshin Impact. Enfim, separados e brigando, dava-se início a uma das partes mais importantes da competição, as guerras. E essas guerras estavam em todo lugar, estava uma bagunça generalizada. E foi nessa bagunça que os anões sobressaíram. O continente dos anões estava dividido entre 2 civilizações principais. Os Éprio, que ficavam no centro-oeste, e os Optio, do leste.
E foi pelo Reino do Centro ter dominado as tribos do Leste que eles conseguiram praticamente unificar primeiro que todo mundo, sobrando fora do reino deles só 6 ou 7 anões em uma aldeia bem distante. O pessoal morava no fim do mundo, velho. Enfim, os humanos e os elfos não demoraram muito para seguir o mesmo caminho. Pouco depois os humanos conseguiram uma união total, porque tinham só 2 reinos, e as tribos do sul dos elfos, chamada Omona, conseguiu dominar as tribos do norte, chamada de Selaona. Aliás, não foi eu que inventei essa brincadeira de nome esquisito, não. Foi o jogo que fez, eu só tô lendo. E eu já tô desviando do assunto de novo. O reino aqui de baixo macetou o de cima. Pronto, agora os elfos também estavam unificados. Eva, parabéns, os elfos conseguiram. Eita, todo mundo tão feliz, todo mundo adora eles. E como se não fosse o suficiente, esses 2 safados já engataram e descobriram o barco. Então a vantagem deles estava óbvia sobre as outras raças. E aí você pode me perguntar, como é que os anões não saíram na frente sendo que eles foram os primeiros a unificar? É uma ótima pergunta, Joãozinho. A sua mãe não tem orgulho de você, mas eu tenho. Não sei, eles estavam assando um queijo, fazendo um churrasco, tomando uma cervejinha. No caso, tudo menos evoluir. Mais alguma pergunta? Na verdade eu tenho. Que bom, continuando. Com essa vantagem tecnológica, os elfos foram os primeiros a chegar na Ilha do Meio. Então eles chegaram lá, respiraram fundo e deram de cara com as abóboras. Eles foram massacrados. Infelizmente. Eles foram 1, 2, 3, enfim. Eles foram, né? E resolveram dormir no volante, porque eles foram parar lá na Ilha dos Anões. Isso mesmo, aqueles anões que estavam fazendo churrasco e comendo queijo. Dando assim início às guerras externas. E eu acho que eu nem consigo me estender muito nesse conflito. Os elfos tinham mais número, mais arma, mais barco, tinha mais tudo. Então, eles só raparam os malandros do lugar. Nossos guerreiros de 1060 sofreram por amar demais, a verdade é essa. E foi no ano 109 que os anões foram destruídos pelos elfos. E os humanos, surpreendentemente para quem era um dos mais avançados, ficaram quietos durante todo esse tempo. Mas você vai ver que não era porque eles eram gente boa, da paz ou coisa assim. Era mais uma questão deles não serem o girassolzinho mais inteligente da classe. Só que a burrice só impede as coisas até um limite. Que se ela impedisse tudo, afinal de contas o Brasil não teria sido descoberto por um erro de cálculo. E foi por causa disso que pouco tempo depois os humanos encontraram o continente dos orcs. Você pode estar talvez se perguntando, é mesmo, os orcs, lembrei, eu tava esquecendo, como é que eles estão? Os orcs eles estavam escorregando na própria merda até agora. Tava saindo bem um vencedor da briga lá das bebidas. E foi por causa dessa brigaiada dos 2 lados que eles foram completamente destruídos do lado direito, os amantes de monstro. Olha que beleza, agora os orcs tinham um lado positivo, eles estavam finalmente unificados, só sobrou um lado deles. Esse é o lado positivo, o lado negativo é que os elfos chegaram logo em seguida e já destruíram o resto que tinha pra destruir também. Uhul! E com isso, apenas 50 anos depois da morte dos anões, os orcs foram a segunda raça aí de base. Sobrando assim as 2 principais potências, que já desde o início estavam sobressaindo em alguma coisa. E nesse momento do jogo, meio que qualquer jogada em falso poderia causar a derrota de ambos os lados, já que os 2 estavam muito fortes. E estava realmente sendo uma batalha muito acirrada, cada um lutando para dominar cada pedacinho de território das raças que já tinham morrido. Só que aí um fator atacou novamente. Vocês lembram que eu falei que os humanos não eram dos mais espertos? Então, no meio dessa pressão toda, eles mandaram todas as tropas pro continente dos orcs. E além de burrice, eles ainda tiveram azar, porque os elfos atacaram nesse exato momento. E como nesse momento qualquer vantagem era decisiva, 2 vantagens para os elfos foi mais que o suficiente para acabar com os humanos. Então mesmo lutando muito, o resto das tropas que ficaram no país dos humanos não conseguiu resistir às investidas dos elfos. Por causa disso, depois de praticamente 100 anos de guerra, os elfos conseguiram conquistar o mundo, se tornando os vencedores desse teste aqui. Eva, os elfos ganharam, que felicidade, vamos pra eles, né? Acho que com isso acaba o teste. Então agora saindo um pouco da gameplay, eu não sei se você reparou, mas esse vídeo aqui demorou uns 3 meses a mais do que eu esperava pra fazer. Isso foi devido a um monte de coisa. No caso, eu fiquei doente, eu fui assaltado, eu fui internado, eu peguei Covid 2 vezes e meu PC explodiu.
Então eu tentei fazer o mais rápido possível e foi o que eu consegui fazer. E eu espero que você tenha gostado desse formato, tipo, com o jogo. Eu não necessariamente vou fazer só isso, mas se você gostou, não esquece de me avisar. Se você não gostou, também me avisa, me ajuda do mesmo tanto, por incrível que parível. E a todo mundo que esperou pra ver esse vídeo, muito obrigado. E bem, eu acho que é isso, né? Acabou, tchau. Em volta da Celanona. Ô, cacete.